Bom, meu nome é Veramirim, em português meu nome é Joel. Nasci nessa aldeia da Tecoaltu e acompanhei toda a trajetória do meu pai enquanto chegaram aqui no meado de 1960. Só que para chegar no ponto de estar aqui, tem um histórico antes. Não teria sentido sem saber, né, por que dessas não digo retomada, mas voltar para as áreas de origem. Porque tudo começou exatamente na colonização, né, do território brasileiro. Então meu pai contava que o seu pai contava, que o pai do pai contava que o povo Guarani ele é um dos povos mais nômades que existe na América do Sul. Então se percorria muito todo o território nacional e não também, porque Guarani tem no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, enfim, todo o território da América do Sul tem a presença Guarani. Isso porque a gente, espiritualmente, a gente busca uma terra chamada Terra Sem Males, pelos jesuítas batizados assim, mas na nossa cultura chama Uvumare Ui, que traduzindo seria Terra que Não Tem Morte. Então esse território foi demarcado exatamente em 1986. E aí começou a ser constituída a aldeia Tecoaltu. Essa demarcação tinha 1,7 hectare. Foi uma demarcação feita que não foi nem um pouco respeitosa, né, aos guaranis. E a outra do Tenondeporã também. São as duas menores aldeias, né, do país. Essa demarcação ela trouxe para nós uma luta pela sobrevivência, né? Porque a nossa maneira de se organizar, a nossa maneira de viver na terra, o contato com a terra, foi muito prejudicada, né? Com uma demarcação tão pequena. E 1,7 hectare ele ficou insustentável, né? Não tinha mais como morar nessa área, manter a nossa cultura. Então o que a gente começou a sentir é que o objetivo do governo, ao demarcar uma terra de 1,7 hectare, era que a gente deixasse realmente de ter a nossa cultura, né? Deixasse de viver da nossa maneira, deixasse de plantar o milho, deixasse de plantar a mandioca, deixasse de caçar, de pescar, de usar os recursos naturais para a saúde, para a alimentação. Então, com o passar dos anos, a nossa maneira tradicional de educar nossas crianças, a maneira tradicional de ensinar os nossos jovens, começou a ficar cada vez mais difícil. Bom, a Cuiaú, ela foi criada depois da conquista do meu pai, de 86. Depois da morte do meu pai, em 98, em 89, minha mãe conseguiu construir a casa de reza, e ela precisava de um pajé, né, que não tinha ninguém aqui com esse dom, com esse conhecimento. Então meu tio, o Tiramões-Cambá, né, o José Fernandes, que era cacique, depois de muito tempo no Tenondeporã, ele foi para Ubatuba. E ela ficou sabendo que ele não estava muito bem lá, fez uma casinha aqui no Tecoaltu
e nós conseguimos trazer ele de lá de Ubatuba. E aí depois, com o crescimento da aldeia, né, Tecoatu, teve a ideia de retomar esse local. As primeiras foi minha irmã, né, meu cunhado, né, esposo dela. Eles foram para esse local, enfrentaram uma luta muito grande. E aqui era mato puro, aqui só tinha mato desde criança que a gente brincava, vinha catar lenha, então era só mato, e nunca a gente via construção nenhuma, nem dono. De vez em quando parecia assassinato, assim, quando a gente acordava de manhã, assim, estava cheio de polícia, pegando os cadáveres que tinha aqui, né? Então, às vezes a gente escutava grito de noite e a gente não podia ver porque era perigoso, né? Tá vendo esse bloco ali que tá ali? Aí a gente foi no INCRA, o INCRA pegou e falou pra mim, né? Pra mim e pro rapaz, né? Vocês vão, procura aquelas plaquetas, me traz os números tudo certinho, de todo lugar. E a gente catou desde lá de baixo, a gente começou a catar. E escrevemos no papel tudo. Lá no INCRA ele falou que essa terra era da União, porque o dono já tinha sido indenizado. Aí a gente veio, eu vim pra cá, essa minha filha, né? Aí a gente começou a morar aqui, aí o muro não existia arame farpado, assim, nada para dizer que o terreno tinha dono, né? Só que a gente sofreu muito, muito mesmo, porque tinha um grileiro muito grande que ele chamava José Pereira Leite. Você pode olhar, qualquer lugarzinho que tem um terreno vazio, está o nome dele. Teve uma época que teve um feriado prolongado, bem grandão, né? E no meio desse feriado, o suposto dono veio com uma maleta desse tamanho, né? Tinha uma árvore até caída lá embaixo, até sentei com a árvore com o Pedro, que é o filho do pajé. E a gente sentou e ele veio e falou para mim, é com você que eu quero falar, porque você é a cabeça. Os outros eu não quero saber, mas eu quero com você. Aí eu falei, tudo bem, o que é? Eu falei, tá vendo essa maleta? Eu falei, tô, o que tem essa maleta? Aí ele falou, vou abrir para você ver o que tem. Ele abriu nota de R$100, dinheiro. E eu olhei e falei, que é isso? Eu não quero isso. Aí ele falou assim, não, eu tô querendo comprar o terreno, porque assim é mais garantido para mim. Eu falei, como é mais garantido? Você não é o dono da terra? Desde quando que um dono da terra vai comprar o próprio terra dele de novo? Se o terreno é do senhor, vamos lutar no nosso direito. Você no seu direito e eu no meu, que tô achando que é do meu direito. Você que sabe. Aí ele ficou bravo, foi embora e falou que ia mandar os capangas pro fogo de noite, né? Realmente ficou meu filho, meu genro, meu marido e mais umas pessoas. Meu sobrinho, eles que revezavam de 4 em 4 à noite, porque a gente tinha medo, né? Agora nós estamos vivendo. Agora tá nas papeladas, né? Já foi marcado reunião com o juiz para ter uma conversa, né? Como que eles vão decidir, mas foi cancelado, porque o interessado daqui, os lideranças daqui não sabiam, né? Então por isso o motivo foi cancelado. Vai marcar outro dia e vai avisar todo mundo de liderança daqui para estar participando, né? Porque essa reunião vai ser importante, né? Quando a gente fez trabalho aqui de levantamento da aldeia, né? E com a ajuda de antropólogo, com CTI, com as pessoas que estavam apoiando, a gente fez, a gente já fez todo o levantamento, né? Então tudo está incluído, tanto aqui no Tecoapuaú, no Itacupé, onde está a Anhanguera, né? Já saíram no Diário Oficial como área indígena, né? Então só falta mesmo assinar o nosso ministro Cardoso, né? Para homologar. Então aí fica sem assinatura dele, a gente não pode fazer nada para a melhoria da aldeia, né? Principalmente saneamento básico, energia, tudo que a gente vê aqui é tudo assim ilegalmente, né? Porque senão, se a gente não fizer, como que nossa comunidade vai viver? Então por isso a gente pensou e a gente fizemos
como vocês dizem, o gato, na ligação direta ao gato. Então esse daí é perigo para a comunidade em geral aqui do Jaraguá. Então aqui é uma fossa, tá? Quando chove entra tudo lá para dentro e começa a transbordar. É perigoso, né? Até mesmo para as crianças que, né, quando começa a transbordar e começa a entrar em contato com a água da chuva. Então esse é o banheiro desativado. Já está nascendo, tem umas plantas aí no meio, na frente da porta. Hein? Alguém perguntou para minha mulher lá como é que era, e ela falou, e estava em curso em Guarani, falou Itacupê, né, não sei o quê. Quando falou nisso, eu lembrei, bom, tá bom, vamos pôr o nome de Itacupê, que era, como era pedra ali, e se enxerga a pedra, lá atrás da pedra. Ficou. Mas, antes disso, quando eu estava lá em cima, eu estava muito preocupado, porque a minha maior preocupação era quando são as crianças, os adolescentes, né? Porque a gente precisava de uma área maior, mas eu nem pensava nisso aqui, né? Precisava de uma área maior e tal, para fazer uma coisa mais assim, tradicional, né? Para passar para as crianças, porque eu falo, porque uma verdadeira cultura quando o índio ele é criado, nascido e criado com a natureza, no meio de bicho, no meio do rio, onde tem peixe, tem bicho, tem tudo, né? Então vai aprendendo ali com mais velho. Tudo aquilo que eu sei, eu aprendi diretamente com a natureza, né? Os pajé era um pajé que tinha força espiritual. A nossa atividade era isso, trabalho, né? Sempre plantando mandioca, milho, batata doce, tirando mel, pescando, caçando. Então era a nossa sobrevivência. A gente não quer a terra para ficar rico através dela, fazendo uso da terra para buscar, né, a riqueza através delas. Como, por exemplo, desmatar grande quantidade de árvores e vender, né, para fazer não sei o que aí, né? Então quer dizer, a gente vai, retira da natureza somente aquilo que a gente precisa, né? Uma folha, né? Uma folha, 2, 3 folhas de coqueiro, né? Não vai devastar uma mata, né? Diferente do que acontece lá na Amazônia, quando você vê aqueles caminhões cortando aquelas árvores, né? Que levaram anos e anos, né? Para ficar naquele porte lá. De repente, em questão de minutos, ela é derrubada, né? Com o uso da motosserra, né? Ela leva 15, 20, quase 30 anos para ficar grande, bonita e saudável, né? Para dar fruto, para dar sombra para o homem. E o homem o que faz? Qual a forma de agradecimento? Como é que ele agradece a Tupã-Yanderu
aquilo que Deus está dando, que Ele está dando para ele. Hoje nós estamos aqui no TRF reivindicando o nosso direito, né, a viver no nosso pequeno pedaço de terra que fica no Jaraguá, na zona oeste de São Paulo, que nós já moramos ali de uma maneira tradicional e estamos sofrendo um pedido de reintegração de posse por parte da Justiça de São Paulo. Hoje nós estamos sendo expulsos do nosso território. Então, e isso a gente pergunta para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, o que a gente vai fazer com esse pedido de reintegração de posse, com a humilhação que a gente vem enfrentando, com a especulação imobiliária, com a construção de rodovias, com a expulsão do nosso território, com as prisões das nossas lideranças, com as mortes covardes que está acontecendo no Brasil inteiro. Eles querem ver até onde o último Guarani vai ficar de pé, até onde o último Guarani Kaiowá vai ficar de pé, até onde o último Tupinambá vai ficar de pé, até onde o último Chavante vai ficar de pé. Eles querem ver até quando a gente vai resistir. Mas a gente está resistindo e estamos lutando pelo nosso direito. Aqui a gente vai deixar um documento protocolado, um documento que fala da luta da demarcação das terras, que fala do pedido de reintegração de posse que a aldeia de Jaraguá recebeu, e aí também deixar alguns desenhos que as crianças do Jaraguá fizeram, assim, de como elas se sentem lá, de como elas veem a aldeia lá. E aí até as lideranças entrarem daqui a pouco e deixar esse documento. As aldeias de São Paulo, a aldeia do Jaraguá, a terra indígena do Jaraguá, está num processo agora de receber a portaria declaratória, né, a assinatura do ministro, que é o Cardoso, para que ele assine a portaria declaratória para que caminhe, né, o processo de demarcação. De toda maneira, no Jaraguá, a construção vai ser limitada, porque você tem a convivência com um parque e tem a maior parte do território, como a gente viu, 62%, é uma sobreposição. Até 88, como a gente disse, e a terra Tecoaitu foi homologada em 87, você demarcava uma terra que fosse suficiente para o grupo estar. Aonde estão os índios? Eles estão lá, então demarcava aquilo lá. Os índios estão lá. A partir da Constituição de 88, o artigo 231 e 232, não é somente o lugar onde os índios estão que é importante, é também o território que eles necessitam para manter, ainda que minimamente, o modo de vida. No caso do povo Guarani, é um nhanderecó, ou seja, é um espaço para coleta. Eu acho que lá não vai ter mais caça, não tem jeito, né? Mas é aquilo que eu falei, é manter ainda que minimamente. Então, onde ele possa pegar material para fazer artesanato, que é a atividade básica dele, onde ele possa coletar, pescar, caçar, fazer roça, né? Reconhecer trilhas e caminhos da mata. Por mais que a gente fale que as áreas que a gente usa, que o espaço da terra que a gente utiliza vai até tal ponto, que a gente fale das nascentes que a gente utiliza, que fale das árvores, dos animais que vivem, das ervas medicinais que a gente utiliza no território, isso não vale, né, para o Juruá. O que vale é o papel, é o documento. Então a gente vê nessa luta para que esses relatórios fossem aprovados, fossem feitos, né? Então, em 2013 foi assinado pela presidente da FUNAI, né, que era Marta Azevedo, assinou o documento que é
a identificação da área total que a gente utiliza, né? É claro que desde o início da nossa vivência nesse território não tinham tantas chácaras, não tinham tantas casas, não tinha essa rodovia do Bandeirantes, não tinha torre no Pico do Jaraguá, não era um ponto turístico tão explorado como é hoje, mas a gente lutou para que esse relatório fosse feito, né? Então um trabalho conjunto da FUNAI com o CTI, Centro de Trabalho Indigenista, foi muito importante para se aprovar esse relatório. E a gente fez uma pesquisa bem detalhada, bem longa, né, que resultou num estudo que tem mais de 1000 páginas, né, falando sobre a ocupação tradicional dos Guarani no Jaraguá, nos aspectos que a Constituição determina que sejam apurados, né, para saber se há de fato a tradicionalidade e qual é a extensão do limite da área ocupada tradicionalmente pelos índios, né. Foi um estudo que durou de 2002, com esse primeiro grupo, até 2013, quando a FUNAI aprovou os resultados desse estudo, durou aí 11 anos, né? Então é um estudo longo, criterioso, né, que seguiu a legislação, e o que a gente apurou foi que nunca tinha sido feito anteriormente um estudo de identificação dessa terra nos moldes da Constituição de 88. As áreas que eles usavam para caça, para coleta de matéria-prima, para construção de casa, para artesanato, né, tudo isso ficou de fora da área e eles ficaram com essa terra que é a menor área do país, né, regularizada hoje, já tem 1,7 hectare. E esse estudo que a gente fez corrige esses limites com a extensão real da ocupação tradicional deles, que dá 532 hectares. Ainda assim é uma terra muito pequena, porque ela foi, né, completamente cercada pelo processo de urbanização ali da Zona Oeste de São Paulo. Agora, né, eles têm um território que foi reconhecido pela FUNAI, né, que foi delimitado, está delimitado. Agora, ele ainda não está declarado, ainda não está homologado, ainda não está efetivamente demarcado, né? Não tem uma demarcação física ainda, ele está delimitado. É um processo, ele está na primeira etapa do processo. E desse processo da declaração, né, de terra indígena, feita pela presidente da FUNAI, passa para o Ministério da Justiça, né? Então hoje o processo de demarcação da terra indígena do Jaraguá está dentro do Ministério da Justiça. Então a gente vem, né, de 2013 para cá, dialogando com o Ministério da Justiça e cobrando agilidade nessa demarcação. A busca da agilidade para que se demarque isso o mais rápido possível é porque a gente sempre está caminhando na mata, né? Então a gente começou a identificar que existem muitas moradias ilegais, né? Casas ilegais, ocupações do Juruá. Existe uma diminuição muito grande da fauna e da flora nativa, né? A gente não ouve mais o nambu, a gente quase não vê mais tatu, né? E a gente já não caça esses animais há muitos anos. A gente deixou de caçar esses animais, né? E tinha muito, e a gente percebe que o próprio branco ele está caçando ilegalmente nessa área, né, de Mata Atlântica aqui no Pico. Outra coisa que a gente identifica é que a gente não sabe quem está fazendo isso, né? Mas o Juruá, eles têm matado algumas plantas que são tradicionais nossas. A gente percebeu que muitas das plantas, das ervas medicinais e muitas dos materiais que a gente usa para artesanato estão mortos. Então, por exemplo, se você tiver realmente essa demarcação, as crianças com certeza vão poder caminhar, né, na mata com os professores, com os pais, né, e eles vão ensinando, porque lá você tem muitas pessoas, os mais velhos, que sabem e que já viveram em locais onde o modo de vida é mais preservado. Então eles sabem, né, conhecem plantas, conhecem remédios, conhecem animais, conhecem matéria-prima de artesanato, mas eles não estão podendo lá, naquele espaço que eles vivem, fazer uso disso.
Nós queremos manter a nossa cultura. Nós vivemos na menor terra indígena do Brasil, 1,7 hectares para 800 indígenas. A gente não tem espaço para plantar, a gente não tem espaço para manter a nossa cultura. O que 1,7 hectares representa para esse país? É difícil se sentir parte da cidade, né? Eu acho que a gente anda nos lugares, às vezes a gente se surpreende, lê o nome de uma rua e está escrito algum nome em Guarani, né? Daquela rua. E a gente fica pensando, né? Essa rua pode ter 100 anos, 200 anos. Quem ensinou esse nome, né? Foi o Juruá, o europeu, que veio nas suas embarcações e deu nome para uma rua. Algum Guarani falou para alguém, né? Isso é bastante pesado, assim, falar isso. Como também tem outros nomes que revelam também um passado, né, do país, né? Como que foi? Por exemplo, a Anhanguera, né? A Anhanguera. A gente vive entre a Anhanguera e o Bandeirantes, né? As duas rodovias, né? Nossa aldeia. Então, como que surgiu esse nome Anhanguera, né? Anhan, demônio, né? Um dos nomes mais sombrios que a gente tem, né? Anhan. Anhan é o dono do mal, né? Pra gente, Anhan é o dono do mal. É o dono de todo o mal. Então é o espírito mais perverso que existe, né? Então a nossa luta é para afastar a Anhan da gente. E aí essa rodovia tem o nome de Anhanguera, né? Então com certeza foi um Bandeirantes muito perverso, né? E quem deu esse nome, né? Tudo isso as pessoas acham bonito, mas não conseguem imaginar que um dia alguém deu aquele nome. E que esse povo que deu o nome até hoje está vivo, lutando para sobreviver, né? Não é só imaginário, né? As pessoas vivem naquela ideia fictícia, né? Naquele estereótipo do indígena selvagem, do indígena que não existe mais ou que só tem índio na Amazônia. Enquanto isso nós estamos, né, no Sudeste, na maior metrópole da América do Sul, né, lutando para manter a nossa cultura, né? Hoje o povo Guarani é o maior povo indígena da América do Sul, né? Mas não é respeitado, né? Por mais que tenha a sua grandeza, a sua diversidade, que esteja no Brasil, no Uruguai, no Paraguai, na Bolívia, na Argentina, a gente é tratado como invasor, né? Hoje os povos indígenas são invasores no país, né? São o grande empecilho do país é os povos indígenas. Uma palavra, a senadora Cátia Abreu. Obrigada, senhor presidente. Eu quero apenas me aliar aqui aos meus colegas nesta questão que talvez hoje, eu não tenho medo de errar, seja a questão mais quente, a questão mais problemática no mundo rural hoje é a questão indígena. Então é bastante complicado a gente se sentir parte de uma cidade que tem uma grande referência de heróis que são os bandeirantes, né? Fernão Dias, Raposo Tavares, né? Tem o Borba Gato, né? Tem aquele monumento das bandeiras, né? Tantos monumentos que são para fazer a referência do bandeirante desbravador, do bandeirante herói, né? Quantos bandeirantes não são herói nacional, né? Estão aí. Então tem estátuas para eles, né? Então é isso, a gente se sente realmente bastante angustiado quando está na cidade, né?
Sim, assim, eu penso que a sociedade ela só vai realmente valorizar o povo indígena quando estiver dentro de um museu, né? Existir o último indígena, né? Mas o que a gente sabe é que por mais que matem o nosso corpo, por mais que acabem com a nossa terra, com a nossa aldeia, né? A gente vai estar com o nosso espírito bem tranquilo, né? Fumando petenguá lá na morada de Nhanderu. Sou guerreiro da aldeia Jaraguá, eu canto e rimo pros problemas relatar. Eu chego chegando com muita dignidade, eu e minha rima falando a verdade. Guerreiro, guerrilheiro, prazer aos Guarani, vou lutar até a morte, eu vou resistir. Vamos resistir, aldeia Jaraguá, povo sonhador, muito batalhador, que mesmo sem respeito, nunca desistiu e sempre resistiu. Aqui mais um guerreiro, Xondaro de verdade, cantando a verdade pro povo da cidade.